A gente vai partir agora para o 4º mandato com essa engabelação, essa mentira. Elejam homens crentes, homens verdadeiros, mas que sejam independentes e não dependentes dessa atual administração. E inserindo a instituição no antro de corrupção. Porque se você for olhar, olha, irmão, uma coisa muito séria, irmão, não seja co-participante, não. A sua igreja evangélica Assembleia de Deus, doutor Miguel, deixa eu lhe dizer aqui, olha, Josué adolescente, irmã Maria Cosmes, Eu me lembro, lá no ali acampamento. é esposa de um dos meus primeiros dirigentes da escola dominical, ali em acampamento, a irmã chegava de 4 horas da manhã para orar. Você, quando tem um problema insolúvel, você ia buscar, Deus estava lá para operar, para revelar, para assim, confortar, né? E hoje, eu citei a irmã Maria Cosme, mas tem a irmã Nina no Alto do Pascoal, né? Muitas e muitas dirigentes de círculo de oração, presbíteros, e hoje você vê o nome, olha, você vê o nome da IEADPE dentro dos processos criminais, civis, em delegacia. Meu irmão, faça isso não, meu irmão. Concorde com isso não. Isso por conta de um plano maléfico, diabólico, projeto de poder desse atual presidente. Você está contribuindo com isso. Dê um basta nessa situação. Josué, alguém me perguntou uma vez, dizendo, olha, eu vou procurar o gabinete de determinado deputado da igreja. E a pessoa, quando chegou lá, Josué, a pessoa se deparou só com filhos de pastores no gabinete, só com filhos de pastores e parentes. E ele disse, poxa, eu estou procurando. Não, aqui, olha, quem determina isso aqui é o pastor. O pastor é quem determina as pessoas que vêm trabalhar. Quer dizer que a gente vive, no caso, a legislatura, a pessoa ganhou do voto, mas quem comanda, na verdade, é o pastor. É o pastor presidente. Então, isso é uma vergonha. Aqui em Pernambuco. Isso é uma vergonha. O senhor fala aí, doutor Miguel, nessa questão dos gabinetes. Isso é uma imoralidade. Se eu fosse político, quem mandaria no meu gabinete, segundo, né, os preceitos normativos, era eu. E o povo que me avaliasse se eu merecia ou não. Mas eu ser eleito e entregar o meu mandato ao presidente da igreja, não fazendo humilhantemente, porque se não fizer assim, ele já disse, porque numa reunião, porque inclusive eu entreguei ao Ministério Público, essa reunião dele, ele está dizendo, olha, tem que ler na cartilha, né, irmão? Porque se não for, o pastor corta. O pastor corta. Então, irmãos, saiba você que se você for procurar esses candidatos da IEADPE, eles estão com os gabinetes cheios de filho de pastor. Até parentes de Ailton José Alves eram nomeados por ele. Não se nomeia ninguém. Ninguém. Inclusive, tem um irmão nosso que ele disse o seguinte, olha, no gabinete do deputado federal, quem nomeou todas as pessoas foi Ailton José Alves. Meu irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara. Eu estou lá porque ele disse, não, desse aí eu vou ter que, olha só, eu vou ter que indicar pelo menos um, desse aí eu não abro mão. Desse aí, então, foi dado a ele o direito de indicar uma pessoa. Aí depois querer usar as pessoas para votar, né, com aquela ideia de corpo, que não é um corpo não, místico não, é um projeto de poder da direção da igreja, e isso aí está mais do que caracterizado. A gente vai partir agora para o 4º mandato com essa engabelação, essa mentira. Elejam homens crentes, homens verdadeiros, mas que sejam independentes e não dependentes dessa atual administração. Você tocou nesse assunto, eu me lembrei que isso é fácil você ter acesso. É simplesmente entrar pelo site da Câmara Federal e também da Assembleia Legislativa e ver lá a relação de funcionários, todos indicados pela Assembleia de Deus. Quer dizer que esses políticos não têm autonomia para nomear pessoas de sua confiança. Nenhuma. Então, a gente viu isso aí claramente quando um deputado federal, o pastor Francisco Eurico, foi fazer uma visita numa ceia
na Debrais, uma igreja co-irmã, Assembleia de Deus também. E o que foi que o pastor Ailton colocou? Colocou que esse cidadão, se não vier justificar essa sua visita, ele não vai ter oportunidade. Até que se reporte a CONADEP. Até que se reporte. Quer dizer, é humilhante. Por aí você tira que quem comanda é o pastor presidente ou não. Tem dúvida? Então por que você vai votar? Votar nessa pessoa para o pastor presidente continuar mandando no mandato? Então, essas pessoas têm que ser alijadas da política. Inclusive, o Antônio Peixoto, advogado da igreja. Está lá no gabinete. Se tiver dúvida, entre lá no site e veja. E observe. 2017, 2018. Está tudo lá. Assessor parlamentar. É uma panelinha. Ganhando dos dois lados, com o seu voto. Se tiver dúvida, vá pedir um emprego. Vá lá, um parente que é desempregado, um filho, chegue lá e pergunte se você vai nem ser recebido. E deixa eu dizer uma coisa aqui, olha, a nossa igreja tem, né, pessoas habilitadas, competentes, capacitadas e vocacionadas para exercerem funções e atividades públicas nas mais diversas secretarias, autarquias municipais e estaduais. Mas esses parlamentares, todo mundo indica por competência, por idoneidade moral. Me mostra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus que foi indicado para, mesmo preenchido todas os requisitos? Nenhum, porque tudo passa pelo crivo do gestor presidente. Isso é uma vergonha, doutor Miguel. Engraçado, Josué, é que quando perguntado em audiência se ele faz esse tipo de coisa, se ele conhece o Projeto de Cidadania, ele disse: eu não conheço o Projeto de Cidadania. Quando toda a igreja sabe que ele criou o Projeto de Cidadania. Então, é uma situação vergonhosa. Você tem um homem que criou, participou, comanda e diz: eu não conheço. É engraçado. E pune quem não aceitar as determinações dele. Não é mentira, não. É porque nós temos o e-mail da Caixa do gestor presidente. 3 e-mails nós temos. Ele ameaçando, punindo quem não se submeter às ordens, não do grupo, dele. Então, a vergonha. E outra coisa, Josué, tem um vídeo em que ele menciona e diz: eu não conheço os gabinetes, eu nem tenho contato com esses parlamentares. Eu nunca indiquei pessoas para esses gabinetes. Isso é uma vergonha. Você se deparar com uma mentira desse tamanho. E outra coisa, viu? Olha, fique com raiva de mim, não, mas a verdade tem que ser dita. É que a vereadora, quando tinha um mandato, nas festas dos círculos de oração, ou não, nos aniversários, chegava lá com interesse de voto, né? Ela agora está na secretaria, vai aos círculos de oração. Alguma irmã já viu a vereadora, depois que perdeu as eleições, chegar no círculo de oração para levar presentes, para fazer doações, ou mesmo para orar, né? Porque ela foi dirigida. Meu irmão, faz isso não use a igreja de Deus, não. Meus irmãos, vocês vão pagar. Meu irmão, agora, Josué, tem um detalhe muito importante nessa eleição passada. Eu estava observando que a grande maioria das pessoas indicadas pelo presidente não foram eleitos. Quer dizer que a igreja está acordando. A igreja está acordando e descobrindo que tudo é uma falácia, é uma mentira. Um projeto de poder. E que se não se delimitar, isso aí não tem limite não, doutor Miguel. Não tem limite. Agora, você veja que ele está estendendo isso a pessoas não só da igreja, fora da igreja. Ele está alargando. Porque se sente fragilizado, quer buscar apoio e estabilidade, tanto eclesiástica, política e, acima de tudo, estabilidade emocional. E ele disse que tinha 1,5 milhão de membros e as pessoas, eu vi numa reportagem isso, que os políticos o procuram porque acham que esse 1,5 milhão vai votar em quem ele quiser. A gente sabe que é mentira. A vereadora aqui na cidade do Recife não foi eleita. Sabe por quê? Porque pipocou a rachadinha que ela estava fazendo em seu gabinete. A mesma coisa, o deputado estadual também
participou de rachadinha. Então, vocês vão compactuar com isso? Não votem. É bom que se diga que a vereadora teve apenas, nessas últimas eleições, 20% da primeira votação. O povo deu a resposta. Irmãos, olha, nós aqui não somos contra o deputado federal, contra o deputado estadual. Eles que mostrem competência, idoneidade, habilidade, vocação. Convença você que eles merecem o seu voto. Agora, esse voto de cabresto estão fazendo de você um curral, massa de manobra e idiota, que não sabe andar pelos seus próprios pés. Isso não pode acontecer porque a gente sabe que o voto é livre, é secreto, e quando se pensa que está enganando, está induzindo ao erro, a pessoa chega lá na cabine e vota em que ele quiser. Assim, né, doutor? Porque ele votando indicado, ele está jogando esses irmãos no inferno. Não, e outra, não porque, olha, deixa eu dizer uma verdade bem clara aqui, inequívoca e transparente. Você quer saber por que esses dois políticos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou qualquer um outro, não é só esses dois não, quer seja vereador, porque foi lançado o projeto de cidadania em todo o estado de Pernambuco. Você sabe que eles não defendem a igreja. O objetivo deles não é a unificação do corpo de Cristo. O objetivo deles é o projeto de poder de Ailton José Alves. Sabe por quê? Porque eu já repeti várias vezes, a de adoração do pastor Severino do Ramo, a de Seara do pastor Hélio Ribeiro e a Rede Esperança do pastor Jonatas Lins. Manda eles fazer uma reunião para discutir um plano de mandato, levar uma justa reivindicação, propor alguma melhoria, são totalmente vetados. Esses mandatos são particulares, privativos do senhor Ailton José Alves. E se não for assim, ele, olha, corta as asas, como ele mesmo já disse. Deixa eu lhe dizer, eu não vou dar muitos detalhes aqui não, irmão, porque não é pelo muito falar, para não comprometer as pessoas. Mas nós temos muitas informações, que eu acho que o que já dissemos aqui é mais do que suficiente, não é, doutor Miguel? Exatamente. Então, facção. Você não pode ir na de Seara, você não pode ir na de Adoração, você não pode ir na Rede Esperança. E são pastores que faziam parte desse sistema. Por quê? Ele foi, o deputado federal, como o doutor Miguel falou, foi na Adebraz. Adebraz, né? Eu pensei que fosse Madureira. Não, foi Adebraz. Foi lá na Santa Ceia, irmão. Ele não foi pedir voto, não, foi cear. Mas claro que tinha um objetivozinho de se apresentar. Pastor presidente emitiu um WhatsApp e disse: não deem oportunidade a esse cidadão até que ele se reporte à CONADEP. Isso é muito grave. Muito grave. Ali fica configurado aquilo que ele nega e mente. Quem manda no parlamentar é o pastor, porque eu, se fosse um deputado federal, me submetia a esse tipo de coisa. Isso é humilhação. Então, como é que você vai votar num homem desse, que ele não tem autonomia no cargo? Não votem. Não votem nesses deputados indicados pelo presidente, porque você estará cumprindo apenas o desejo dele. E outra, doutor Miguel, sabe por que ele indica? Se fossem pessoas, vejam só, independência, pessoal, não é desrespeito. Independência não é deslealdade. Independência não é revolta, nem oposição. Independência é fazer aquilo que a lei manda, sem recomendações que firam os preceitos legais. Então, se forem pessoas assim, como eu já falei, com essas qualidades, não servem, não são eleitas. Tem que se submeter humilhantemente e ele tem que reservar para si o direito. Por exemplo, uma coisa que eu sempre não tolerei. Por quê? Um deputado federal,
tem um poder muito grande. Representante do povo, né? Representante do povo. Muito grande. A pessoa chega numa Santa Ceia, depois de 6 meses de mandato, 1 ano de mandato. É necessário que tenha uma conversa, não é misturar, mas ali um momento, uma conversa particular, até para dizer a situação de projetos do país, as tendências, tanto nacionais como internacionais, até para que a igreja ore, até para assim, dar conhecimento à pessoa, à igreja. Mas não, meu irmão, o homem fica lá sentado, não se quando a igreja já está em pé. Ali está o nosso deputado federal. E a Bíblia diz: a quem honra, honra, né? Dá honra a quem honra tem, né? Então é um desrespeito não com quem mantém o mandato, mas um desrespeito com quem votou nele também. Indicado e sugerido pelo próprio presidente, porque a gente sabe que o pastor Eurito era pastor lá em Moreno, era um pastor querido. E depois que ele virou político, a vida dele mudou completamente. Perdeu o contato com a igreja. Perdeu não tem contato, tem contato de massa. Mas vai, olha, irmão Josué, chega nem perto doutor dele. Miguel, não chega nem perto. Então, isso é uma Porque ele está sendo monitorado. E outra, não é só por Ailton Júnior, tem um Júnior também, que é a mesma coisa, o Ailton Júnior, que está em Caruaru. Um projeto de poder, um projeto piloto, poder da continuação da dinastia do seu pai. Então, Josué, a gente vê que, na verdade, esse pessoal procura, além de sugar o dinheiro da igreja, sugar também o poder público e o erário público. Porque, veja bem, ele puxa os dízimos e oferta de idosos, de pessoas que sofrem, comerciantes, operários, todo tipo de pessoas. E, além disso, ainda puxa do erário público, porque quando ele emprega alguém que trabalha na igreja, recebendo do erário público, ele também está fazendo uma espécie de desvio ali de finalidade e de função. Para quê? E inserindo a instituição no antro de corrupção. Porque se você for olhar, olha, irmão, uma coisa muito séria, irmão, não seja qual participante, não. A sua igreja evangélica Assembleia de Deus, doutor Miguel, deixa eu lhe dizer aqui, olha, Josué adolescente, irmã Maria Cosmes, Eu me lembro, lá no ali acampamento. é esposa de um dos meus primeiros dirigentes da escola dominical. Ali em acampamento, a irmã chegava de 4 horas da manhã para orar. Você, quando tem um problema insolúvel, você ia buscar, Deus estava lá para operar, para revelar, para assim, confortar, né? E hoje, eu citei a irmã Maria Cosme, mas tem a irmã Nina no Alto do Pascoal, né? Muitas e muitas dirigentes de círculo de oração, presbíteros, e hoje você vê o nome, olha, você vê o nome da IEADPE dentro dos processos criminais, civis, em delegacia. Meu irmão, faça isso não, meu irmão. Concorde com isso não. Isso por conta de um plano maléfico, diabólico, projeto de poder desse atual presidente. Você está contribuindo com isso. Dê um basta nessa situação.